Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do nosso podcast da Arquitetura Tudo. E acho que já estamos no episódio 18, 19, não sei ao certo, mas está super bacana receber vocês aqui e os profissionais que vêm sempre mostrar os ambientes deles aqui pra gente, tá bom? Bem-vindo, você está no podcast da Arquitetura Tudo, eu sou Regis Codes, arquiteto, fundador da Lealta Arquitetura e idealizador do podcast da Arquitetura Tudo, fazendo essa temporada especial com o apoio da Casa Cor Ceará, que infelizmente acabou esses dias, né? Mas a gente vai continuar saboreando aqui os ambientes mais um pouquinho com vocês. Queria agradecer a sua audiência. Boa noite se você estiver vendo quando sai o vídeo. Bom dia, boa tarde se você estiver vendo qualquer outro horário dos nossos episódios que estão todos no canal da Lealta Arquitetura no YouTube, tá bom? Então fica o convite para você maratonar aí todos os episódios e ver a Casa Cor e rever quantas vezes você quiser. Já deixa aí a sua curtida, o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, manda que a gente vai responder depois. Esse episódio é gravado, assim como os outros, então a gente vai pegar as respostas, aí, as perguntas de vocês e mandar respostas ou nos comentários ou em algum vídeo para vocês, tá bom? Então, obrigado, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos episódios. Para você saber quem está comigo aqui hoje, roda a vinhetinha aí, Yara, para a gente já ver quem está aqui com a gente. Bem-vindos à temporada especial do podcast da Arquitetura a Tudo e Casa Cor Ceará 2023. Ambiente de hoje, Lounge Dinâmico Sebrae, assinado pelas arquitetas Sara Carioca e Jéssica Guimarães. Realização e produção, Lealta Arquitetura e Érica Rosal Comunicação. Apoio geral, Casa Cor Ceará 2023, Arquiteto dos Sonhos. Apoio, Rádica Revestimentos Especiais. Romanza Móveis Planejados Fortaleza, Rádio Tempo FM 103,9, Cadeirode Móveis Corporativos, Romase Materiais Elétricos. Bom, então você já viu aí quem está com a gente na nossa vinheta inicial. O ambiente que a gente vai conversar hoje é sobre o Lounge Dinâmico, né, do Sebrae, que é assinado pela Sara e a Jéssica. É a Sara Carioca. Vocês são do mesmo escritório? Sim. Mesmo vocês são sócios? Somos sócios. O nome do escritório que vocês estão trabalhando, qual é que vocês usam? É Estúdio JS Arquitetura. Jéssica Guimarães e Sara Carioca. Entendi. Exato. Então, assim, bem-vindo, Jéssica, bem-vindo, Sara. Vou dar um espaço para vocês se apresentarem para todo mundo, né? Para quem já não conhece o trabalho de vocês e vocês. Até eu, assim, eu não sabia o nome, eu conhecia vocês de nome, assim, do mercado, mas não sabia realmente o nome do escritório, porque às vezes a pessoa conhece ou o escritório ou conhece o nome do profissional, a arquiteto é muito assim, né? Então, bem-vindas e fiquem à vontade para dizer um pouquinho aí da história de vocês pra gente. Obrigada, Regis. Nós estamos no mercado há 7 anos, né? Como a Jéssica falou, nosso escritório é o Estúdio JS Arquitetura. A gente trabalha focada em arquitetura de interiores, principalmente, mas também a gente capta muitos comerciais, né, Jéssica? Corporativos, exato. E comerciais voltado para a área de médicos, né, Sara? Sim. Para clínicas, a gente pega bastante isso. Entendi. E aí, me diz um pouquinho como é que a Casa Cor entrou aí na carreira de vocês. É a primeira, é a segunda? Quantas Casa Cor vocês já fizeram e como é que entrou na ideia de vocês estar na Casa Cor? Na verdade, a nossa primeira Casa Cor. Assim, a estreia também. A estreia. Bacana. E assim, é um sucesso pra gente, assim, foi realmente muito bom. E a gente já vinha há algum tempo vendo, né, calculando, estudando. A possibilidade da gente entrar. Mas sempre acontecia alguma coisa. Por exemplo, ano passado eu estava grávida, aí a gente ficou um pouco receosa se era o momento ou não. Sim. E aí esse ano a Jéssica... A gente bateu o pé, né, Sara? E a gente decidiu fazer. E tem que ser muitas vezes assim, né? Tem que ir... É igual pra academia, né? Você vai, depois você pensa. Então vai. Se você não só ir, realmente, é meio que te trava, né? Porque é um novo. Não, e assim, como é a estreia de vocês, eu vou até fazer a pergunta que eu tô fazendo a todos os profissionais um pouquinho diferente. A gente está sempre perguntando o que é que os profissionais veem de oportunidade. E como a Casa Cor se encerrou há pouquíssimos dias,
foi nesse final de semana, né? Tá fresquinho ainda. Tá. Como é que vocês sentiram a Casa Cor, né? E como vocês veem a Casa Cor como uma oportunidade para o profissional, para ter essa estreia na Casa Cor, né? Como é que vocês sentiram isso? Bom, o interessante é que a gente conseguiu mostrar o nosso trabalho tipo, na íntegra, né? Então, a gente mostrou quem é a Jéssica, quem é a Sara, né? O que é que a gente pode, né, ofertar, né? Fazer um projeto bacana. E, assim, o legal é estar junto com o cliente, né? A gente estava todos os dias, praticamente, no nosso ambiente, conversando, sentindo, falando Sempre um pouco... se revezando, né? A gente Exato. fazia muito isso, porque a gente queria estar ali presente para recepcionar as pessoas, até porque o nosso espaço, ele era um espaço para receber, para Era mais palestras. amplo, né? Era mais... até um pouco mais conceitual. Quer dizer, eu acho que não é nem mais conceitual. O conceito dele era um pouquinho diferente, né? Da proposta. Da proposta de casa. Ele era realmente um espaço mais para receber, apesar de ser bem aconchegante, né? Exato. O espaço realmente era para receber, para ter encontros, palestras, até desfiles, exposição. Mas a gente queria também trazer esse aconchego de casa, né? Sim. Por isso que, tipo, tinha um estar também, era um lounge, né? Com um abraço de casa. Muitas pessoas diziam, gente, que local aconchegante. Sim. Né? Eu tô me sentindo em casa. Até crianças, sabe, As crianças sentavam, era muito sentavam. engraçado, sentavam e dizer assim, ai tia, eu tô tão tranquilo aqui. Era bem gostoso. E assim, até a chegada ali, aquele espaço ali daquela praça, ficou muito... Eu achei a Casa Cor desse ano, assim, muito legal mesmo, porque tava bem aconchegante. Tudo você queria... Ah, cara, eu queria isso aqui na minha casa. A praça, ela abraçava os ambientes que estavam ali ao redor, não é? Dava, assim, o movimento, pelo que eu conversei com a organização da Casa Cor, foi bem maior do que ano passado. Cerca de 30% maior. Sim. Foi recorde de bilheteria, bilheteria. Mas a gente não sentia. Porque era tão amplo que parecia que estava sempre, assim, menos pessoas. Porque as dos anos passados, a casa era menor e você via sempre gente se batendo ali nos corredores, né? Tinha um percurso mais definido, né? Pré-definido. Então, isso facilitou. E a gente também recebeu muitos feedbacks positivos nessa questão de que a Casa Cor esse ano, assim, tava muito bom, né? A organização do passeio, né, digamos assim. E eu e a Jéssica, a gente colocou a Casa Cor como um compromisso nosso diário. Por exemplo, a gente tinha o nosso horário de estar lá, de recepcionar as pessoas, porque era isso que a gente queria. A gente queria essa troca de sentir com as pessoas, de explicar. Foi outra coisa. Que, inclusive, a ideia do podcast é muito isso, de como é que eu levava mais isso para os clientes, para os espectadores, para os visitantes. Porque, assim, por mais que vocês estivessem lá focadas, você não consegue atender todo mundo. Exato. Né? Enquanto você está conversando com passam 6, 7, 8, 10 pessoas. Com né? certeza. Então, a ideia do podcast é ter esse espaço que vocês podem, inclusive, replicar isso depois, né? Ó, você quer visitar lá, quer entender um pouquinho do conceito, está aqui, né? Quando eu pensei, foi justamente a ideia essa. Mas, assim, vocês estarem com esse compromisso é interessante. E como é que foi o feedback ali nessa interação? Então, as pessoas elogiavam muito, porque elas gostavam da gente estar ali explicando, até porque a gente queria trazer sensações. Era uma das funções, né, Jéssica, do nosso espaço, era trazer sensações. Então, por exemplo, às vezes a casa estava cheia, mas a gente sentia quem gostava daquela explicação, que gostava dessa conversa. Ou quem queria só passar e olhar, né? Porque tem pessoas e pessoas, né? Exato. E aí o que era que a gente fazia? A gente chegava, as pessoas entravam e começavam a observar e a gente ia olhando e sentindo, né? Então, quando a gente via que era uma pessoa que estava mais disposta a escutar, a gente chamava, olha, senta aqui, sente isso, sente a textura, olha a frase no chão. Quando eu mostrava, às vezes, a frase no chão, eu, a Jéssica, enfim, as pessoas amavam e queriam fotografar. E isso ali já faz parte assim... Isso era o intuito realmente, né? A gente fez meio que uma estratégia,
né, comercial mesmo, voltada para isso, para uma publicidade orgânica, né? A gente querer bater foto do ambiente, querer estar presente, querer mostrar o ambiente. Até tinha arquibancada, né, que a gente teve, assim, várias pessoas adoravam, subiam, crianças subiam e desciam a arquibancada. Então, o nosso espaço era diferente dos demais, assim, de alguns, né? Porque não é um espaço para passar, é um espaço para você viver, vivenciar. Você podia sentar, você podia brincar no jogo da velha, você podia sentar na poltrona assinada, né? Sim. Então, era uma coisa que as outras pessoas não tinham. A gente né? não limitou o uso Era um do ambiente espaço. de uso mesmo, né? Era um ambiente de uso. E aí, no conceito de vocês, junto com o Sebrae, qual foi o encaixe ali do conceito que vocês colocaram com a ideia do Sebrae ou com o uso que eles precisavam? Existia alguma premissa ali do Sebrae para o espaço de vocês? Houve. Eles queriam contar, como era uma edição especial de 25 anos de Casa Cor, eles queriam que a gente colocasse um pouco dessa história dos 25 anos do Sebrae em parceria com a Casa Cor. E, em paralelo com isso, a gente também queria que fosse um espaço, a gente já conhecia como que funcionava o Sebrae dentro da Casa Cor, dessas parcerias de palestras, de lançamentos de livro, de desfiles. E aí eu e a Jéssica, a gente sentou e estudou como que a gente poderia juntar a história com a funcionalidade do espaço e trazer o que a gente queria, que é o que a Jéssica explicou, que era trazer uma publicidade orgânica para o espaço. Um espaço instagramável, é a palavra de hoje. Isso, era um instagramável, mas com um toque de casa, né? Tem o lado comercial, porque, enfim, a gente está na Casa Cor, então é interessante ter o comercial, mas a gente queria que as pessoas se sentissem em casa, né? O aconchego de quem está em casa. Exato, a gente queria trazer uma ideia disruptiva no ambiente corporativo, porque, assim, arquibancada é mais corporativo. Sim. Mas aí a gente queria trazer esse aspecto de morada, né? Até mesmo pelo nome da Casa Cor, corpo e morada. Então a gente queria trazer isso para o nosso ambiente. E o que a gente sentiu foi esse feedback, realmente, de ter o aconchego de casa, mas de um aspecto, aqui é um espaço para encontros, para eventos, mas também tem cara de casa. Né? Então foi espetacular. Eu achei que vocês conseguiram aí fazer essa junção no ambiente. O que é que vocês colocam a mais aí do conceito de vocês do ambiente? Dessa questão do instagramável, da arquibancada. Qual foi o toque a mais de conceito para aí a gente já partir para ver aqui umas fotos de obra? Assim, a gente também tinha uma premissa muito forte que a gente queria enaltecer o design cearense. Então, tudo era feito por mãos cearenses. Então, a gente queria mostrar os nossos designers, nossa ceramista, e mostrar ao Brasil... do nosso estado, né? Exato, mostrar ao Brasil, assim, que a gente consegue fazer coisas muito elegantes, né? Assim, a gente precisa reafirmar a nossa terra, né? E a gente consegue fazer algo clean, elegante. A gente precisa buscar em São Paulo ou no Rio. Enfim, temos muitas coisas lindas aqui. Então, a gente queria enaltecer isso. Isso foi a premissa, assim... principal. E o Sebrae também tem isso o Sebrae daqui também tem isso no DNA deles, né? Exatamente. A gente estava alinhado com eles, né, nessa proposta. Total. E outro aspecto que a gente colocou, que chamou bastante atenção, que foi um ponto de partida, foi a nossa luminária, né, Jéssica? Sim. Que ela já chamava muita atenção de fora e foi proposital. Ela foi feita de uma forma proposital por inteira. Proposital na questão da visualização por fora do espaço externo e também porque dentro a gente colocou ela estrategicamente próximas do ar-condicionado para ela trazer um movimento. E esse movimento dava uma ideia de brisa. E a gente explicava sempre isso para os telespectadores, quem estava ali passando. E as pessoas adoravam. Então, muita gente sentava na arquibancada e ficava observando. Ficava bem um movimento bem suave, né, da luminária. Total. É porque era algo vivo dentro do ambiente, né? Ela abraçava o ambiente e ela ficava viva, digamos assim, né? Pelo movimento, né? E trazia uma calma, né? Realmente. Inclusive, só em você ver aquele movimento, parece que você está olhando para o mar ali, né? Aquela ondulação do mar que já dá aquela relaxada na gente, né?
Então vamos fazer o seguinte, a gente já vai partir agora para foto das obras, pra gente ver aqui como é que ficou. Mas antes eu vou fazer o meu recadinho, né, Yara, dos nossos apoiadores aqui. Então eu queria agradecer quem está apoiando a gente nessa temporada especial, que é a Rádica Revestimentos Especiais, a Romanza Móveis Planejados, a Tempo FM, a Lealtar Arquitetura, Romase Materiais Elétricos e a Cadeirode. Então, obrigado, pessoal. Vamos seguindo aqui na nossa temporada especial e espero ter todos aí na próxima temporada também. E se você também quer ser um apoiador da gente, fala que a gente vai dizer como. Vou compartilhar a minha tela na TV. Deixa eu ver se eu consigo aqui. E aí eu vou... Já vamos entrar um pouquinho no... Pronto. Vou abrir aqui a foto das obras e vocês vão me dizer por onde eu começo, tá? Qual a foto vocês querem mostrar primeiro aí pra gente contar a história da... E assim, é pra contar os perrengues, viu? Aqui a gente tem que contar a vida real também, né? Como teve perrengue, Jéssica? Eu vou abrir aleatório. Eu vou pegar essa daqui que eu não sei o que seria isso. Isso aí Foi tudo construído, né? O ambiente de vocês não existia. Era Exato. Tela em branco ali. A gente até comentava isso e as pessoas ficavam surpresas. Não existia, era tudo grama, Sim. né? Que nem aquele tempo de vó que a gente dizia, tudo era mato, era exatamente isso. E aí era a parte estrutural, que era metálica, né? Entendi. Então, a gente fez esse acabamento, que era a coluna de gesso, a gente fez de placa de gesso para dar uma proporção maior, né, na coluna, porque a coluna era 15 por 15. Fininha ali, né? Exato. Sim. Então a gente precisava ter algo mais chamativo e a gente queria trazer tudo muito curvado, né? E isso foi um BO muito grande, né? Um problema, porque tudo curva, gente, Não é fácil. não é fácil, né? Você entende também demais isso. Alvenarias tiveram que ser refeitas, né, Jéssica? Algumas vezes. Por aqui conta da inclinação, que eles não conseguiam, às vezes, entender. E a gente tinha que ir lá para explicar, corrigir. Então, até, inclusive, essa presença de vocês na Casa Cor também, na obra, foi intensa. Demais. Intensa. Era todo dia lá. Diariamente. A gente ficava até tarde aí. Teve vez que era E 10 conciliando com o escritório, com um bebê. Bebê, sim. Era o terceiro, quarto, quinto turno e só ia. Os maridos também botaram a mão na massa aí na obra. Entraram no time da obra também. Sim. Colocaram até lustre, pregaram, foram atrás de prego para botar os quadros. Né? Mas eu digo que na hora que bate o desespero, você chama todo mundo, né? Chama. Vamos lá, essa daqui já é mais avançada, já tá o pilar feito, né? Sim. E aqui uma parede também curva que é a de entrada, né? Vocês têm... São duas entradas lá, né? Isso, a gente fez a proposta de 2 entradas, porque também era a ideia de o fluxo ser mais tranquilo, né? Porque a gente queria chamar mais pessoas, já que era algo para vivenciar, para encontros e palestras. E a gente também queria trazer essa ideia de desfile, entra para um lado, sai pelo outro. Interessante. Então, foi bem proposital. Já foi conciliando os usos que vocês iam ter ali. Exato. E aí todas as paredes são curvas, os cantos arredondados. A gente fez uma sanca também para ainda enaltecer as curvas, que as sancas foram todas luminosas. Sim. E elas destacavam, né? As curvas do espaço. Exato. O teto era meio que solto das paredes. Né? Você Entendi. não conseguia... Deixa eu voltar aqui que é pro outro lado. Aqui já ainda é mais no início. Mais no início ainda, né? Então é só a estrutura metálica. Ainda tava no contrapiso, ó. Ali atrás é o ambiente do Ney, né? Isso. E do lado de cá é o Da SEARTE. Da SEARTE. Pronto, e aqui é no início de tudo mesmo, né? Um galpão, né? Isso. Ninguém imagina, né? Que ficou um prédio, Na verdade, né? Um espaço bonito. Isso não é nem o início do início. Isso daí já tá com a estrutura, né, toda levantada, a estrutura metálica. Isso aí já tá com estrutura e piso feito, né? Isso, exato. Então já teve coisa antes. E o tempo de Casa Cor é muito rápido, né? 2 meses. Então, assim, de obra é uma loucura, né? Então, tudo tem que ser já pensado para uma obra mais rápida. E os perrengues de obra?
Isso aí foi um aprendizado enorme, porque a gente tinha que tirar muitas... tempo de... como é que a gente fala, É porque, Sara? assim, o tempo, por exemplo, o tempo de entrar a luminária é depois que já tá a pintura Sequência pronta. de obra bagunça tudo, vira tudo junto. existe. Não existe sequência de obra. É vidro colocando com piso, colocando com a granilha de pedra e todo mundo dizendo não vai dar certo, não vai dar certo, tem que dar certo. E a pintura acontecendo e a poeira subindo. E foi até nisso que eu acho que a gente se atrapalhou um pouco, porque a gente sempre seguia aquele fluxo de obra perfeito e a Casa Cor não funciona assim. Não. Você tem 2 meses para fazer tudo. Então, chegou ali nos finalmente dos 15 dias finais, foi quando eu e a Jéssica a gente viu que era sábado, era domingo e era entrando o vidro junto com o piso, como ela falou, porque cada um dizia: ah, não, tem que esperar. O piso tá pronto para entrar o vidro. Só que se a gente esperasse esse tempo, não ia dar tempo. Então, a gente Aí vai começou- todo mundo junto. Foi, né? aí a gente começou, olha, a gente se responsabiliza, pode colocar desse jeito. E assim, foi tomadas de decisões rápidas, né? O que a gente aprendeu muito foi isso, porque para fazer a jardineira, por exemplo, ela era rente com piso. E na hora de cavar, a gente viu 2 canos passando. E o que é que a gente ia fazer? O que é que a gente ia fazer? Ah, vamos subir a jardineira, vamos juntar com a arquibancada, a gente faz esse design. Né? Então, Foi uma decisão até melhor. Visualmente, eu falei até pra Jéssica, essa decisão ficou mais bonita do que a inicial. A inicial. A pedra, a bancada também, chegou lá, não coube, não deu certo. E aí a gente cortou na hora a pedra da bancada. Isso um dia antes De abrir. De abrir. Da inauguração. Isso na sexta, a inauguração era sábado. Não, aqui esse ano, todo mundo que veio aqui foi assim, nos 48 do segundo tempo, Foi. né, no minuto adicional do final do jogo, né, da prorrogação, porque foi muito, assim, vários ambientes acontecendo desse jeito. E eu de vocês ainda tinha uma vantagem que não era passagem de ninguém, né? Exato. Ainda Porque tem uns que ainda ficam de passagem e ainda complica mais ainda, né? O nosso era só o nosso mesmo. Exato, mas com os perrengues também vieram grandes amigos, fornecedores que abraçaram e estavam ali junto, realmente ajudando e colocando a mão na massa junto conosco. Então, Não, tem que ser um trabalho de várias mãos para poder dar certo. Até o marido colocando prego, né? Até o marido. Tem que entrar todo mundo no samba. Vamos agora, que a gente já viu aí o antes, né? E assim, já não é tão antes assim, antes não era nada, né? Então, E agora vamos para o ambiente pronto. Qual é que eu abro inicialmente para vocês? pode começar por essa da esquerda para a Aqui, direita, é isso. pronto. Então, as fotos, foi algum profissional que bateu? Foi o Felipe Petrovski. Pronto. Então, eu vou depois pegar o arroba dele e colocar na sensacional. descrição do Ele tem um olhar muito poético. Ele disse assim, meninas, a gente tem que bater. Fui lá no ambiente, 2 horários. E assim, eu vi 8 horas da manhã, entra uma sombra poética nas cortinas. A gente tem que fazer nesse horário. E desde então, eu só olho para esse lance, né, de luz entrando por entre as frestas, né, dessa cortina. E Que é que super tem- diferente. Que tem também uma com grande árvore ali do lado, a sombra da árvore, né? Eu acho uma mangueira gigantesca que tem ali, linda. né? E muda a luz, né? Eu até Sim. dizia, olha, vá cedo, porque você vê de dia e você volta vendo de noite, né? É incrível. Que Quem vai foi à mudando. tarde, nesse período, vivenciou realmente as duas iluminações que a gente pode ter, a natural e Sim. a artificial. Inclusive, os ambientes estavam mais abertos, né? Os vidros maiores, então conseguia ver bem. E do ambiente aí, o que é que vocês destacam e colocam pra gente? A gente gosta muito da parte do painel da TV, que a gente colocou dentro de uma jardineira. Então, a gente trouxe uma nova perspectiva de painel da TV, não se vê, né? Algo biofílico, né? Trazendo a natureza para dentro da parte, digamos, interna da casa. Sim. E algo que chama muita atenção são os tons monocromáticos, tudo bege. Então, são tons que acalmam, que tranquilizam. Essa foto é como se fosse da porta de entrada. Exatamente, Né? a porta de Quando você entrada. estivesse na porta de entrada, olhando todo o ambiente,
ao lado aqui a arquibancada, né? Que ficava à direita do ambiente, de quem entrava, e tinha uma outra porta de entrada, né? Exato. Isso. E aí a gente consegue também ver o mix de texturas, né? O tapete também trouxe muito mix de texturas, de tom sobre tom, para trazer as sensações. Então a gente trabalhou muito com esse aspecto. As paredes também eram como se fosse... São granilhas de pedra e é como se fosse areia. Que então levava ao toque. E assim, ficou muito alinhado os tons do painel, com os tons do tapete, com os tons do ambiente. E bem característico aqui da gente, que é essa areia, a areia de praia da gente é essa areia amarelinha, que tem lugar quase branca, né? Com a intensidade do sol. Tanto, Regis, que na arquibancada, a gente sempre destacava para as pessoas que ela tinha essa sinuosidade proposital para remeter às dunas. E as dunas são o quê? Areia. E era a textura que a gente aplicou, que foi a granilha de pedra. Que dá a sensação de areia. Tanto sensação no toque, que ela tinha um áspero, né? Um tom áspero, como visualmente, na cor. Que era aconchegante. Sim. Muita gente, né? Muitas pessoas falaram assim, Jéssica, aqui parece que eu tô dentro de uma duna, né? Então a gente captava muitas perspectivas diferentes. Aqui parece que eu tô dentro de uma duna, ou então que é um ambiente mais futurista. Então a gente... É um tropical, né? Assim, as plantas mais tropical, a areia, mas é clean, né? É leve, é relaxante. Ficou bem bacana. E um toque praiano, né? E o toque praiano, sem dúvida. Até o piso também, ele é mais rústico e ele conversa também com o revestimento. Todo o ambiente ele tá conversando, né? Como se fosse um... Ali é o que você falou da sinuosidade do teto também, né? Isso, para destacar a iluminação. Nada no ambiente foi feito sem ser pensado. Tipo assim, às vezes acontecem coisas que... isso daqui... Não, a gente realmente estudou tudo. Fora os perrengues... Fora as adaptações de última hora. Mas assim, o piso... Não foi... tem essas opções. Não, a gente já tinha direcionado. A gente tinha tudo muito, muito descrito, porque... era algo para trazer sensações, como a gente está falando aqui bastante. Sim. Então, foi estudado cada pauta. Até as próprias cerâmicas. A gente foi no ateliê da Ana Lourdes desenvolver as peças exclusivas para o ambiente. A gente queria trazer esse aspecto mais amassado, né? São essas peças que estão aí no plano de fundo. Todas as peças de cerâmicas é um desenho nosso com ela. Entendi. E aí também a vegetação no cesto, aí tem o cesto na mesa do outro lado, né? Aqui a gente já vê um pouquinho da luminária, né? No outro, ó, engraçado, aqui eu vou voltar, aparece tão sutil ali em cima que nem chamou a atenção. Aí agora, aqui a gente já vê um pouquinho, pronto, eu passei duas aqui, agora a gente vê a luminária como destaque mesmo. Sim. Né? E foram 3 anéis, né? Isso é o que? Um tecido? É o mesmo tecido da cortina? Não. Não é o mesmo da cortina, porém também é um tecido telado. Por quê? A ideia era ser uma renda. Porque a gente queria enaltecer o design cearense, como a Jéssica tinha falado, só que a renda ela não ia causar esse movimento fácil, ela é pesada. E aí a gente viu, fomos na HTEC, né, e pedimos para desenvolver um tecido que ele tivesse essa leveza, mas ao mesmo tempo que visualmente ele remetesse à renda. Entendi. E aí foi apresentado e conseguiu essa... Sim. Tanto que foi algo... Qual é o raio aí desse... O diâmetro aí da luminária, tu lembra? Lembro dos metros lineares que a gente pegou. Por exemplo, esse aqui, o maior, ele é 13 metros lineares, exato. E o do meio, ele, se eu não me engano, ele é 8. E o menorzinho, 6. Mas se a gente olhar uma proporção aqui, deve ter uns 3 a 4 metros, porque ele é... É isso mesmo. Bem grande, né? Exato, ele é bem grande. Inclusive, teria um 4º anel, sendo que a gente nem conseguiu, porque ficava muito grande, né, de levar. Nem no caminhão cabia, pra tu ter noção. Porque ele veio inteiro aí. Não, ele veio em pedaços. Mas no galpão a gente não conseguia colocar, né, não conseguia abarcar todo, porque era bem extenso. Dava realmente uma área de quase 5 metros, né, de raio. Sim. De diâmetro. E aí, para
transportar foi um limitador. Exato. Sim, E aí você já vê também essa leveza. Ficou basicamente isso no teto, né? De iluminação. Sim. As outras iluminações são totalmente são bem discretas. sutis, são pontos realmente para trazer luz, mas De sem forma destaque. indireta. Exato. A iluminação é toda indireta, realmente para trazer mais Completamente. aconchego. Uhum. Essa daqui também já destaca bastante e mostra um pouquinho o que vaza ali, né? O ambiente mais aberto, já tá entrando. Porque ali é o fundo de divisa com outro imóvel, né? Sim, sim. Aí ficou mais escuro. Mas pro lado de cá, não. Tava bem arejado, né? Sim. A gente quis pintar essa parte aqui do paisagismo para dar uma ideia de profundidade também, né? Sim. Trazer um aspecto de cheio também da parte do paisagismo. E ali a gente brincou, a arquitetura toda tem uma ideia de cheios e vazios, né? A gente fez frestas de janela, né, para entrada de luz, ou então para a gente colocar também uma peça de obra de arte que foi na parte da fachada. Uhum. Ela tanto conversava com o interno com o externo, ela fazia parte da fachada, Sim, né, Sara? completamente. Então, o que a gente queria... Você de fora conseguia ver muito o ambiente de vocês. né? Exato. E tem essa frase, né, que vocês estavam acho, falando ali. O que que ela diz? Completa. Eu não tô conseguindo ler aqui. Eu não sei se eu acho que é porque se eu aproximar, eu acho que vou perder um pouquinho a resolução, mas vamos tentar aqui. A arquitetura é a essência, Na arte, a arte é a essência, o design é a expressão e a arquitetura é a experiência Que nos transforma, que sei lá. nos transforma. nos transforma isso. Muito legal. Ficou bem bacana porque ficou até o comprimento da frase ficou super proporcional, Isso. né? Isso. E E as mesinhas que também conversam com o desenho da luminária, né? E elas têm o mesmo... elas foram um desenho que a gente solicitou. O Léo Ferreiro foi um grande parceiro. Ele realmente ajudou a gente em muitas coisas, até na luminária, na parte mais técnica dela. Ele fez o protótipo. Isso, como ele trabalha com ferragens, então ele nos ajudou no desenvolvimento dela, questão de projeto. O Que peso. a mesinha, então, é de vocês que desenharam... Não, Foi o Léo. Foi o Léo. o Léo. O desenho dele, a gente só fez junto com ele a escolha das pedras para harmonizar com o espaço. Entendi. Mas o nome dessas mesinhas é até cardume, porque ele fez como se fossem uns peixes, desenho. Entendi. Mas engraçado que cada pessoa que entrava lá, muita Vê uma gente... coisa diferente. Exato. A maioria que eu escutava, muitos relatos, era que via uma paleta como se fosse de pintor. Para, ela tem- eu tinha visto folhas. Olha aí, já Folhas, disseram já também. disseram, Folhas. O desenho parece várias folhas, né? Uhum. Que remete muito ao da luminária também. Que não é uma folha meio ameboide, né? Sim, sim. E lembra também o tapete. O desenho orgânico do tapete Sim. é exatamente com essas formas. Tudo com a Tudo mesma... linkado, né? Isso. Tudo é um... E tá as curvas também que já remetem à arquibancada. E aí aqui é outra... Outra... É outra realidade, Outro né? ambiente. Porque a mesma foto com a luz natural muda, e né? com a luz artificial, que dá uma sensação completamente diferente, né? Sim, Você já abraça mais, já fica mais quente, né? Essa luz amarela, É né? verdade. Que ilumina do mesmo jeito, né? A gente diz para todo Sim, cliente da gente tem que dizer isso. Exato, a gente É sempre que- bate nessa tecla da luz que amarela, da doutrinar- luz quente. Doutrinar ali o cliente, a luz vai iluminar da mesma forma. só que- Uhum. Pronto, É. tá A aqui. luz branca é só para estudo, E gente. tu vê que a gente também colocou nas arquibancadas o LED, olha, Uhum. que ele abraça as curvas para trazer ainda mais Destaque. isso, destaque e nossa, Profundidade, né? exatamente. Ele dá uma sombra que cria uma profundidade Exato. maior, né? Que são esses pontinhos de cima que o tanto de baixo que solta um degrau do solta, outro, exato. fica flutuando. Exatamente. A gente queria trazer essas sensações em todas as curvas, tanto na curva da arquibancada como do teto que abraça E dali de frente, de embaixo, né? Ele passa ali embaixo do painel também. Então, Sim, da todos jardineira. os planos que se encontram de vocês têm essa luz soltando, né? Sim, sim, total. Exatamente. Que é um- Tanto no teto quanto no piso. Sim. Então, Então, e dá a abraçando todo volta o ambiente. toda.
Toda não, fica só na parte realmente da frente. A volta toda seria na fachada, no teto. Entendi. Aqui já é um cantinho que eu acho que aquela primeira foto a gente vê, tava de lado ali, né? Que aí é contando a história. Dos 25 anos do Sebrae. Pronto, aí é o espaço que a gente criou para mostrar um pouquinho dos destaques durante os 25 anos do Sebrae junto com a Casa Cor. Então, a gente colocou nesses quadros de acrílico, até para trazer um destaque. O acrílico, ele, por ter essa transparência, ele se enquadrava muito bem na proposta ficava visual. Uma moldura, né? Exato. Ficava... Fez muito sucesso também essa parte. E você conseguia ver a textura, né, por trás. É como se a foto ficasse solta. Deixa eu dar uma aproximada aqui. Eu acho que a foto tá em boa resolução, dá pra gente... Ó, tá vendo? Ele tem uma borda, mas você consegue visualizar a textura atrás. Que realmente eu vi em alguns ambientes essa moldurinha de acrílico, Tá né? em alta. Que tá em alta, Tá né? muito. Chegou, acho que bem bacana. E tem uma escultura bem... Essa daqui eu não tinha visto, essa escultura aqui lá. É justamente essa que dialoga com o externo, Essa com a fachada. Ela faz parte da fachada. Essa é de cerâmica? É esculpida Em madeira? em madeira. Ela é uma peça única de madeira lá da Cearte, do Hércules de Souza, né? Um artesão cearense aqui. Linda. Sensacional, essa peça O trabalho dele é maravilhoso. E também aí a iluminação não dá a volta, mas tem nas prateleiras, Sim, né? sim, Deu exato. essa flutuação. Sempre E eu direto, achei interessante esses pezinhos que é de madeira, como fosse uma árvorezinha, né? Ela aí, realmente, a gente até enrolou, né, esses pés com o próprio tecido da cortina. Ah, foi? Isso é um Foi. perrengue junto com uma solução. Foi. Eu pensei, Isso aí, pô. Eu digo, Olha, a gente conta ou não conta, Sara, esse perrengue aí? E aí, Sim. não sei, conta. Com Porque certeza. se eu te disser o destaque que isso teve, as pessoas Foi. achavam incrível e foi uma solução no dia da inauguração. Isso aí é o famoso BO que deu certo. Foi o BO que deu certo. Porque o que foi que aconteceu? Lembra que a gente falou que as prateleiras de pedra, elas, por conta da sinuosidade da Teve que cortar Da no parede. dia. a parede, teve que cortar. Quando cortou, ela sacou muito e ela precisava de uma sustentação, porque ela sozinha, como ela se distanciava muito, ela não ia conseguir. Não, o primeiro perrengue foi para colocar, porque a Foi. gente abriu um buraco na fachada. Então, já tava com, Isso no com dia. granilha. No Um dia antes, né? Foi um dia antes. Um dia antes, na sexta-feira. Já tava toda a fachada pronta, com granilha de pedra, e aí na hora que botou, já Furou. abriu um buraco enorme Atravessou. na fachada. Foi. Atravessou. Atravessou. Conseguimos colocar, mas ficou diferente a cor. E aí a gente colocou o quê? Vamos botar Uns vasos. um vaso de planta Iam pra ter os disfarçar. vasos, mas os vasos a gente teve que realocar Vamos por colocar conta disso. só aqui, né? Um pouquinho mais pra cá. Exatamente. E aí pareceu como fosse uns galhozinhos de madeira que eu acho parecia que tava compondo bem com... A gente não tinha percebido isso, né? De galho de verdade. madeira. Parece como se fosse umas madeirazinhas serradas com a pátina branca ali, uma coisa assim, né? Eu tinha visto assim. Olha aí, E que o bom. engraçado é que era só um cano no meio nas duas. Aí a Jéssica sentou, a gente tava na hora do almoço no sábado. Isso ia ter a inauguração às 17 horas. A gente almoçando meio-dia, sentadas, olhando, a Jéssica olhou. Sara, e se a gente colocasse mais desses tubos, né? Pra gente fazer alguma brincadeira? Porque tava muito feio só um. É porque, na Se verdade, fosse só um, parecia errado. Como foram três, parecia que foi solução, né? Exato. é porque era só o do meio, né? Eram esses Pra dar dois do meio sustentação. pra sustentar a pedra. Porque não tava sustentando, só engastada. A pedra ia selar. Sim. E aí a gente fez essa estrutura. E aí a gente ia atrás na obra. Fui atrás na obra, digo, meu Deus, vamos arranjar uns canos. Uns canos mesmo. Sim. Vamos Isso atrás é cano de PVC? Canos de Cano PVC. de PVC. E tem um santo chamado Lourim, que o jeito que a gente chama ele, que Que é da arte que reverte, é né? da Ele arte que faz o reveste, revestimento. isso, de granilha. maravilhoso da granilha. E ele que ajudou a gente. Nossa, como ele ajudou. Ele que, junto com vocês, resolveram o BO. Resolvemos BO. Mas E é isso colocamos também. mais, né? Eu achei que era proposital. Ficou bem Foi proposital.
Foi, acabou sendo. Foi o erro proposital, né? Foi proposital. Aqui já é o vendo do outro lado, que tem essa brincadeira com as cortinas, né? Que isso. ficou meio que desconstruída ali. É a transparência que foi que a gente fez. A gente queria que o ambiente todo ele fosse integrado com o verde, o externo. Tanto que tu vê que o espaço ele tá todo integrado com a natureza. E Aberto, aí, né? Bem exato, para tá aberto. E aí a gente trouxe essas cortinas teladas para entrar essa transparência. Sim. E também porque o ambiente todo ele tá sinuoso, ele tem curvas. E as cortinas a gente não queria trabalhar aquele padrão. Retinha. Exato, então foi. A gente queria realmente tirar a ideia do padrão, a gente queria trazer uma coisa nova, né? Uma nova Totalmente perspectiva. nova, isso. E em vez de colocar uma cortina comum, né? A gente fez realmente esses painéis telados como se fossem brises. Né? Sim. Então a gente quis trazer essa brincadeira, né, de Eles movimento. estão fixos. Eles estão fixos, Mas dá a ideia de que. A ideia inicial era ser brise mesmo, era solto, né? Ser pivotante, pra gente poder entendi. brincar. Mas aí, por problemas técnicos e por questão de prazo, a gente não conseguiu. Exato. Mas aí a gente teve essa ideia de que realmente eles se movimentam. Ele traz esse movimento, traz essa transparência para o externo. E aqui de manhã, cedinho, 8 horas da manhã, entra uma luz maravilhosa por entre essas frestas. Que é a luz poética. A luz poética que o do Felipe falou. Petrovski. Exatamente. Bacana. Pessoal, adorei. Foi muito bom. Sensacional. Parabéns pelo trabalho de vocês. Queria conversar mais um pouquinho, mas a gente tem o nosso tempo. Que bom que vocês vieram. Espero que na próxima Casa Cor eu esteja aqui e vocês aí novamente pra gente conversar dos próximos trabalhos de vocês. E obrigado pela oportunidade de conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês e mostrar para todo mundo o trabalho de vocês. Nós que agradecemos, foi muito bom, né? O bate-papo aqui, a gente mostrar um pouquinho aí do que é das nossas ideias. E assim, eu digo que a gente vai vendo com o profissional que fez, a gente vai conhecendo os bastidores, né? E vendo os detalhes que a gente não conseguia ver lá, porque é muita informação, né? Se para mim, como profissional, já era, eu imagino para quem vai com um olhar de leigo, né? E vão ver 35 ambientes, né? Que pena que já acabou, pessoal, né? Verdade, E a gente agradece triste também pelo convite. Agradecemos também a audiência de vocês. E é isso. Obrigado. Yara, vamos para o nosso recadinho final para a gente encerrar. Novamente, eu queria agradecer quem apoiou a gente, né, nessa edição do podcast da Arquitetura Tudo com a Casa Cor Ceará. Rádica Revestimentos Especiais, a Romanza Móveis Planejados, a Rádio Tempo FM, a Lealtar Arquitetura, a Romase Materiais Elétricos e a Caderode. Obrigado, pessoal. Espero ter aqui vocês nas próximas temporadas. E essa aqui não acabou, não. Ainda faltam alguns episódios para a gente fazer. E espero vocês nos próximos que vão aí pro ar. Não esquece, se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos episódios que vão entrar no ar. Valeu!